Outro dado interessantíssimo, gente, isso aqui eu adoro, que é espiritualidade e saúde. Para quem não me conhece, meu nome é João Nunes, eu sou médico oncologista e mastologista aqui em Brasília. Esse é um tema que eu tenho me interessado muito no último ano e meio, tá? Isso tem um porquê. Eu comecei a fazer um curso de filosofia na Escola Nova Acrópole e isso me abriu muitas portas que eu tinha fechado dentro da minha carreira. Isso é uma coisa muito importante. Hoje eu enxergo isso como um fato importantíssimo no dia a dia da paciente com câncer. Eu adoro essa frase do Carl Jung, né? Que conheça todas as teorias. A gente não está falando que a gente não precisa saber medicina. A gente tem que saber muita medicina, tá? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas um outro ser humano. Isso envolve entender o ser humano em toda a sua dimensão. E a dimensão do ser humano, que é os pilares que eu defendo como os pilares da medicina do amanhã, envolve algumas outras coisas além de medicina. A gente tem a parte biológica, que é o que a gente está conversando aqui, a gente tem que cuidar biologicamente do corpo humano, mas tem a parte psicológica, que envolve basicamente, na minha opinião, 3 grandes sintomas que todas as pacientes podem ter, que é ansiedade, depressão e medo. Tá? São 3 coisas muito importantes que a gente tem na vida, que também tem como mensurar, tem como medir, tem como fazer. Tem a parte social, e social envolve relacionamento familiar e não familiar. Às vezes o familiar é bom, às vezes é tóxico, às vezes um amigo é bom, às vezes é tóxico. A gente tem que entender que isso pode acontecer na vida das pessoas. Tem alguns questionários que também mensuram isso, mas quando a gente passa para os 2 pilares de baixo, que é o social e espiritual, a gente começa a perder dado criterioso de mensuração. E nós temos uma parte espiritual imensa, que a gente discute pouco em medicina e que definitivamente pode mudar tudo na nossa vida. Tá? Isso é um dado importante e eu gosto muito disso aqui, gente. As zonas azuis, isso tem na Netflix, como é que é? Uma série na Netflix falando sobre isso. Vai ser um trabalho científico que virou série. O que são as zonas azuis, as Blue Zones? São locais onde a número de pessoas com 100 anos é 3 vezes maior que a população mundial. É a média mundial. E são locais completamente distintos do ponto de vista geográfico. Você vê, Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Icária na Grécia, Loma Linda na Califórnia e Nicoya na Costa Rica. Tem 3 vezes mais pacientes de 100 anos nesses locais do que no resto do mundo. Não está envolvido com tecnologia, com a última novidade do tratamento de câncer, com ressonância magnética PET-CT, não tem nada a ver, mas essas localizações têm coisas que são comuns a todas elas. Isso aqui saiu no Correio Brasiliense, aqui em Brasília. O que tem nessas regiões dos centenários? Alimentação e exercício, que eu canso de falar com vocês no consultório, isso é essencial, tá? Mas isso faz parte da parte biológica, mas tem uma parte que é fundamental, que ter propósito de vida é a chave para a longevidade. Tá? Isso é um dado extremamente importante. E aí eu pergunto, espiritualidade, isso é ciência ou é charlatanismo? Né? Porque pode dar espaço a muito charlatanismo nesse cenário. Esse aqui é um site, chama PubMed. Isso é a Academia Americana de Medicina. Todos os estudos publicados em língua inglesa no mundo, científicos que tenham um padrão mínimo, estão depositados nessa biblioteca. Ali é o número de... isso aí eu que fiz essa pesquisa, tá, gente? Se jogar espiritualidade e câncer, tem mais de quase 5.000 estudos científicos nesse cenário. Isso não é um dado aleatório. E olha como isso vem crescendo ao longo dos anos. Você está vendo? Isso não era estudado, ninguém dava muita atenção para isso, e tem uma curva logarítmica de crescimento disso nos últimos anos, inclusive estudos muito elegantes, estudos prospectivos, casualizados, com grupo controle,
Então, falar de espiritualidade não é papo de boteco, né? Coisa séria, tem muito estudo científico falando nisso, tá? E o grande foco da espiritualidade é o propósito. E o que é o propósito? Isso é a coisa mais difícil da gente conceituar às vezes, tá? O propósito tem alguns conceitos. Um conceito filosófico mais aceito é você ser natural. É você seguir o fluxo indelével da natureza. Eu sempre falo que assim, pé de abacate só dá abacate, gente. Ele não dá outra coisa. Tá? A lei natural dele é dar abacate. Ele nunca vai dar manga, que vai estar no pé de manga. E a amora vai estar no pé de amora. Mas e um pé de gente vai dar o quê, hein? O que o pé de gente vai entregar para o mundo, né? E se a gente olhar a natureza, toda vez que a gente vai para a natureza, a gente sente uma paz interior, né? Nossa, olha que coisa boa, tá todo mundo tranquilo. Aqui é uma guerra. Tá todo mundo seguindo o seu padrão. Mas aqui tem bicho querendo comer bicho, planta lutando para morrer, para não morrer, sabe? Mas está todo mundo lutando na sua guerra dentro do seu papel natural. Então os animais aqui estão querendo sobreviver e procriar, as plantas estão querendo se polinizar, tá tudo, mas a gente vê que tem harmonia, que tem paz, mesmo sendo uma guerra. Por que eu falo isso? Porque nossa vida no dia a dia, gente, é uma guerra. Todo dia quando vocês acordam de manhã, fique tranquilo que nós vamos para a guerra da harmonia. Não é, a harmonia vive do equilíbrio dentro de uma guerra. E a harmonia, ela pode ter isso aqui é Chernobyl depois do acidente. E esse Chernobyl foi largada para lá e deixou a natureza agir. E hoje Chernobyl é assim, hoje Chernobyl é um paraíso biológico. Tem um monte de mutação lá, vai nascer um nome de bicho diferente lá, mas está super harmônico. Tem cavalo, tem lobo, tem tudo lá, eles se comendo, eles se matando, tudo. Eles estão na guerra biológica deles, mas dentro da harmonia total deles, tá? Mas se o propósito é seguir um fluxo indelével, qual o fluxo da existência do ser humano? Esse que é o problema. O ser humano, no fundo, ele é uma consciência. Essa consciência quer se realizar de alguma maneira. É isso, dona Cronenberg? Mas, gente, o que é a consciência? Isso é uma briga entre os filósofos. Eu gosto dessa análise. Isso aqui é meu, tá? Esse texto aqui é até agressivo falar isso, mas é uma vida em análise. Está a Sueli aqui, que é psicólogo, que é uma vida em análise. E por que eu gosto disso aqui? Ó? Você sabe que o ovo químico, nós temos hoje tecnologia para fazer um ovo absolutamente igual a um ovo biológico. Absolutamente igual. Exatamente igual, de proteína, com a cálcio e tudo. Mas desse ovo nunca conseguiu fazer nascer um pintinho. E do ovo que veio da galinha lá, solta no mato, a gente pode ter uma vida lá. O que foi que chegou aqui, tocou com a vara mágica, pum! E num nasce uma vida e no outro não nasce. Aqui não é sobre religião, mas eu acho que é Deus. É alguma coisa que faz um ovo que é... Se você fizer uma análise química desse ovo, ele é exatamente igual ao outro, mas do outro não vai nascer uma vida nunca. Tá? Isso é um... E por que eu falo? Porque isso aqui é vida. O pintinho, ele não tem consciência, pelo menos que a gente saiba. Tá? Mas nós, seres humanos, temos a vida, nós fomos tocados pela varinha de condão de alguém que deu vida pra gente, deu energia, só que a nossa vida está em análise. E consciência, isso é uma descrição também de livro de filosofia, é a capacidade de uma mente de se perceber e se relacionar consigo mesmo. E só o ser humano tem isso, gente. Isso inclui a consciência de ser um ser pensante, de reconhecer a própria existência e, principalmente, o único animal que sabe que vai morrer um dia é o ser humano. Nenhum outro animal sabe que vai morrer. Nós sabemos, nós temos consciência que um dia a nossa vida vai acabar. Minha cachorrinha lá de casa, ela não sabe que ela vai morrer. Então ela vive a vida como se nada tivesse acontecendo na vida. Quando eu chego lá, ela vem toda interesseira, balançando o rabo, querendo a ração dela e ponto final. Para ela, aquilo ali está resolvido.
Nós somos muito mais complexos do que isso. E eu gosto dessa... Isso aqui é uma frase também da Lucilena Galvão. Todo ser humano ele tem capacidade de ser uma pérola. Se a gente vai virar pérola ou não é outra conversa. Mas, e o que une todos os seres humanos? A única coisa que é comum a todos os seres humanos, não são todos flamenguistas, não são todos vascaínos, não são todos torcendo pelo Irã, por Israel, mas todos os seres humanos têm consciência. É a única coisa que junta todos os seres humanos. Então, consciência é uma coisa muito complicada. E qual é o auge da realização da consciência humana? O propósito. Estou enrolando aqui, não estou falando o que é propósito para vocês, mas a gente vai chegar lá. E o que é propósito? Aqui é uma definição da Lucilena Galvão, tá? É nos construir como seres humanos, com plenitude de valores, virtudes, tem que ter virtude, sabedoria, agregando algo ao mundo. A gente está doando, gente. Tá? A gente tem que doar e não receber, a gente tem que doar. Esse é o propósito final e tem um monte de jeito de você ter um propósito. O propósito não é vinculado a emprego, não é vinculado à profissão, é vinculado a sentimento. E, fundamentalmente, o propósito ele tem que ser para o mundo. Você tem que doar algo para o mundo. É como uma lanterna. Se você jogar a luz no mundo, você enxerga o caminho. O que acontece se você virar a lanterna para você mesmo? Você não enxerga nada, você fica cego. Você não consegue perceber as coisas ao seu redor. Então, o propósito, ele necessariamente, você tem que se doar. Não pode ser para você, porque o seu ganho indireto é 30 vezes maior do que a sua doação. E o propósito, quando ele encontra uma necessidade humana, é o casamento perfeito. Se você tem um talento e esse talento encontra uma necessidade, e necessidade é uma coisa muito bem definida, você pode ter um propósito perfeito de vida. Quem já viu esse filme aqui? Avatar, eu adoro esse filme, para mim esse é um filme de filosofia. Tá? Porque a gente inventou uma máquina no filme que a gente consegue fazer um transplante de consciência. Será que se a gente mudar de corpo, a gente vai deixar de ser o que a gente é? Eu não sei não, mas se me colocar no corpo do Brad Pitt, talvez eu pense duas vezes, entendeu? Mas assim, se mudar a gente de corpo, a gente deixa de ser o que a gente é. A gente muda a nossa consciência, gente. Tá? Então esse é um dado, e todo mundo conhece o filme, é uma pessoa que tinha uma deficiência física importante, mas era gêmeo univitelino de outro, que foi assassinado, resgatam ele lá da Terra, ele vai para um planeta cheio de ganância, que tinha uma mina de uma coisa que estava embaixo da moradia dos bichinhos aqui, dos avatares, e ele chega lá e ele começa a ter um conflito inicial, que prometeram para ele que se ele conseguir tirar o povo lá da árvore santa, ele vai fazer uma cirurgia para recuperar as pernas dele. Aí, um é a lanterna para si mesmo, é o egoísmo. E o outro é o seguinte, isso é certo? Isso tem virtude relacionada a isso? Qual é a morada dos valores e virtudes de sabedoria? É a consciência. A consciência dele fala, não, isso está errado. E quem é o herói do filme? É o monstrinho fortinho? Ou é o autor que tinha um problema físico? Nenhum dos dois, é a consciência dele. Que, independente de onde a consciência dele estiver, ele vai ser o herói. Ou não é nenhum dos dois, ou são os dois. Porque ele não muda em nada o julgamento e os valores dele se ele mudar o corpo que ele está. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante. Propósito, outra coisa, é ação. E eu vou contar algumas historinhas para vocês. Eu sempre pergunto para alguns pacientes por que elas querem viver, por que elas querem estar vivas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar todos os dias. Eu perguntei para um paciente minha, por que você quer estar viva? Ela teve um câncer de reto muito inicial, está curada, ela tem uma filha, essa filha tem uma neta, essa neta tem um problema de saúde importante. Ela fala, eu estou aqui neste mundo para ajudar a minha filha a cuidar da minha neta. Mas ela dá mais trabalho para a filha do que a neta.
Ela só tá, isso é um discurso da boca para fora. Ela não faz a dieta, e tem a diabetes tipo 2, descompensa, vai para o hospital, não toma os remédios da pressão, faz pico hipertensivo. Ela dá mais trabalho para a filha dela do que a filha. Ela tá vivendo o propósito dela, gente? Não tá vivendo o propósito dela. Tá? Isso é muito... Então o propósito ele é ação, ele não é passivo. O propósito é guerra, é harmonia. Você vê que a natureza é harmônica, mas o mundo está se acabando. Então não é uma situação passiva, isso é coisa muito importante. E como que o propósito pode melhorar a saúde das pessoas? Por que aquelas pessoas que vivem mais de 100 anos, todas têm um propósito muito definido na vida? Porque o nosso corpo, ele é o veículo material que permite à consciência experimentar o mundo e que nos permite executar nosso propósito. Então, na verdade, tem algo que mora dentro do nosso corpo, que é a nossa consciência, e que está usando como avatar este corpo, por acaso, agora, para fazer a sua missão humana nessa existência. E o nosso corpo, ele tem necessidades. E a nossa consciência, com o livre-arbítrio, produz desejos e vícios. E é aí que começa o problema. Tá? Eu adoro comer doce todos os dias. Isso não é necessidade, gente. Isso é desejo. Eu adoro beber uísque 12 anos todos os dias. Isso já está quase virando um vício. Então, o nosso corpo ele tem necessidades. Depois da necessidade, é desejo e vício. E o desejo ele tem que ser controlado e o vício combatido. Porque se a gente encher o nosso corpo de desejos e vícios, dá isso aqui, gente. A gente não aguenta. A gente põe a língua para fora e o corpo vai reclamar disso em algum momento. Tá? Por quê? Porque as necessidades são naturais, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer um monte de coisa. Mas os desejos e vícios, eles são construídos. A gente constrói desejo e vício todo dia na nossa vida, tá? E o dia que nós descobrimos o nosso propósito, nós vamos deixar fluir as necessidades do nosso corpo. Nós vamos controlar os desejos e nós vamos combater os vícios. E aí nós vamos ter saúde para executar o propósito pelo maior tempo possível. E por isso as pessoas que têm propósito são mais saudáveis e vivem mais. Eu vou contar uma historinha real de uma paciente minha que chegou no consultório. Primeiro ela chegou antes, ela teve um câncer de mama, já estava bem há muitos anos, chegou de cadeira de roda. Eu já não gostei. Por que a senhora está de cadeira de roda? Porque estava com artrose no joelho, que não aguentava mais andar, e que estava doendo muito, e que tinha que trocar esse... Eu pedia para ela trocar, fazer a cirurgia do joelho, mas eu estou com medo de morrer, não sei o que. Sabe, a vida é uma guerra, vamos enfrentar. Vamos operar o joelho, porque a senhora ficou boa do câncer de mama, agora está na cadeira de roda, por causa de uma artrose que dá para colocar uma prótese e resolver a vida da senhora. E ela, doutor, mas eu já estou velha, meus filhos não ligam para mim, meus netos não querem saber, já estão grandes, e eu não tenho mais nada o que fazer nesse mundo. Eu falei, a senhora acha que o mundo não precisa da senhora? Não, eu acho que não. Tem uma igreja perto da casa da senhora? Tem. Bate lá na porta e pergunta para o padre se ele está precisando de alguma coisa. Esse aqui, ó. Alguém consegue ler aí para mim? Hã? Voz alta? Consegue ler, Sandra? Por favor. Querido Dr. João, bom dia. Não resisti ao ímpeto que tomou conta de mim, depois daquelas palavras de incentivo que o senhor, tão espontaneamente, me disse ao encerrar minha consulta. Senti-me refeita, esperançosa, com um novo fôlego, motivada a recomeçar o que tentava parar de vez. Nada como ouvir de uma pessoa com quem se iniciou um relacionamento, num momento de dúvida e dor, chegar a este momento, 8 anos depois, e ouvir palavras de apoio, confiança em minha capacidade, incentivando-me ao recomeço. Desculpa tomar seu tempo, lendo este desabafo, mas a vontade de dizer-lhe estas sinceras palavras falou mais alto. Muito grata,
por conseguir me despertar para uma nova tentativa e não me entregar ao desânimo como já estava acontecendo. Sem mais para o momento, receba um grande e respeitoso abraço. Gratidão. 31/7/2022. Eu pedi para essa paciente só bater na porta de uma igreja. Não foi quimioterapia, não foi radioterapia, não foi cirurgia. Isso aqui é ela malhando em casa, depois que trocou os joelhinhos, perdeu 10 quilos, tá totalmente gatinha. E ela escreveu um livro, ela entrou na igreja, e aqui não estou falando de religião, ela melhorou muito a saúde dela sem nenhum remédio, porque ela criou um propósito na vida, de ajudar as pessoas a pararem de fumar para não ter câncer. E escreveu um livro, gente, aos 86 anos. Traga a fé e pare de fumar. E ela fumava? Não, mas ela definiu que isso era o propósito da vida dela, já que os filhos estão criados, e já que os netos estão criados, e ela tinha muita coisa para oferecer para o mundo ainda, ela que não sabia. E quando ela descobriu o propósito com uma necessidade humana, ela viu que ela era talentosa para fazer palestra e convencer as pessoas a mudar de estado. O talento dela encontrou a necessidade que mudou a saúde dela. Tá malhando com o Jonas. Tá? Então, assim, em casa, porque não gosta de academia, vai malhar em casa. Ah, mas vou arrumar um cara para você malhar em casa com ele. Pronto. É por videoaula, tá malhando, bonitinha, tá excelente. Gente, isso é os pilares da medicina da manhã, tá? Não adianta a gente só saber medicina se a gente não entender o ser humano em todas as suas dimensões. Biológica, psicológica, espiritual e social. Todo mundo aqui, nesta sala, se não tiver um propósito muito definido na vida, tem o dever de casa, a partir de hoje, de procurar esse propósito. Porque vai mudar a saúde de vocês. Isso não é dado de boteco, isso é dado científico. Isso é dado científico comprovado com o estudo de mundo real que a gente vê nas zonas azuis do planeta. Ok? Muito obrigado.